Glória ao nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Borges, da Igreja Centro de Avivamento e Missões, do pastor presidente pastor Salmão de Castro e pastora Suzana de Castro. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês quiserem assistir mais vídeos, está no canal no YouTube, Pastor Borges dos Santos, Edivaldo Borges dos Santos. Você encontrará lá mais vídeos para edificação da sua alma. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra que se encontra em Filipenses 3, 13, 14, que diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da sabedoria, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero trazer aqui uma temática para meditação, um alvo bem definido com Cristo. Esse é o tema, um alvo bem definido com Cristo. Logo nós que temos projetos e sonhos, queremos alcançar alvos, objetivos. E o apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer 4 conselhos para que nós venhamos viver a bênção de Deus. Esse versículo se divide, ou pelo menos eu dividi ele em 4 partes, para que nós venhamos entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo através da Escritura. Tem muitas pessoas que não conseguem avançar, não conseguem alcançar os seus objetivos, e às vezes ficam se questionando e perguntando o porquê ela não tem avançado, crescido, desenvolvido, amadurecido e vivido as promessas e as bênçãos de Deus. E o texto é bem claro: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. A primeira coisa que temos que fazer quando nós estamos na presença de Deus, aceitamos a Jesus e queremos viver as bênçãos de Deus, primeiro ponto é, nós temos que esquecer das coisas que ficaram para trás, esquecer a nossa vida de pecado, esquecer a nossa vida de trevas, esquecer a nossa vida que nós andávamos errantes, sem a luz do Evangelho, sem a luz de Cristo. E como seria também isso? Poderíamos dizer também que tem pessoas que ela ficam com bloqueios de situações que ela passou no passado, e ela não vai dar lugar e não vai abrir espaço para o novo de Deus. Então nós temos que estar apto para viver o novo de Deus, e você só vai viver o novo quando esqueceu o velho. É muito comum na caminhada cristã, nós que acompanhamos o Evangelho, estamos direto com pessoas, você vê pessoas, mas eu não avanço porque eu não quero mais me relacionar mais por causa dos bloqueios, eu já sofri muito. Eu não mais acredito que eu vou prosperar, eu não acredito que o meu ministério vai para frente, porque eu já tentei de uma forma ou de outra. São pessoas que baseiam o seu futuro com coisas que aconteceu no passado. E isso não é bom, isso são bloqueios e fortalezas que o diabo trabalha na nossa mente. Então muitas das vezes tem pessoas que ela não aceita Jesus, mas ela vem cheia de bloqueios, cheia de travas, e até pessoas dentro da igreja. Ela vai criar traumas e bloqueios, e ela vai viver com a mentalidade pensando no passado. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que renovar a nossa mente e agora caminhar rumo para o alvo, que é Cristo. Nós temos que seguir agora um novo entendimento, um novo parecer, uma nova visão, um novo comportamento. Isso é comum até cristão. Pedro, como eu costumo dizer, Pedro ele estava ali, foi fazer obra de libertação e teve um bloqueio, um trauma pela obra de libertação, ele sofreu uma retaliação. Da outra vez Deus teve que praticamente obrigá-lo a entrar no barco, porque o bloqueio fez com que ele não quisesse mais passar pelaquela situação. E tem muitas pessoas que criam bloqueios, e ela vai viver o quê? Pensando no passado. Mas no passado eu sofri, mas no passado não deu certo.
no passado você não tinha Cristo, no passado você não estava alinhado com a vontade de Deus, no passado você não estava debaixo de um roteiro de Deus, a vontade de Deus. Isso já abre um parênteses para dizer: procure saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida, qual que é o projeto de Deus para a sua vida. Não ande errante, não ande sem alvo, sem foco, sem direção, mas ande rumo a Cristo. E para isso você tem que largar a bagagem do velho eu, dos traumas, dos bloqueios, lançando tudo em Cristo. A Bíblia vai dizer que você tem que lançar tudo nos pés de Cristo. E Cristo que vai limpar e vai tratar as feridas, as mágoas e os traumas da nossa vida. E entregar na mão de Deus. O que for para liberar perdão, libere perdão. E o que for limpeza espiritual na mente, no corpo, Deus ele irá fazer. E Deus ele irá trazer um novo tempo na nossa vida. A segunda coisa é avançando para as coisas que estão adiante. Primeiro ponto, você tem que largar tudo que está para trás. Segundo ponto, você tem que focar o que está na sua frente. O que está na frente? Está na frente são as promessas de Deus. O que está na sua frente é um caminho de vitória, é um caminho de bênção, um caminho de prosperidade. Foi isso que Deus ele trouxe para o povo de Israel. Não vem olhar o tempo da escravidão, mas ele vai dizer em Deuteronômio: se vocês obedecerem, se vocês focarem o que está aqui na sua frente, o que está na frente aqui é uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de prática cristã. Eu tenho para vocês bênçãos sem medida. As bênçãos vão correr atrás de vocês, onde Deuteronômio vai trazer muitas bênçãos que Deus tinha liberado para o seu povo, mas se eles ficassem olhando e para frente, esquecesse o tempo da escravidão, o tempo que eles foram maltratados, o tempo que eles viveram mal, comeram mal, foram maltratados, foram pisoteados, a vida praticamente foi muito dura para com eles. Mas Deus estava dizendo: não venha criar bloqueios, não venha ser vingativo, não venha fazer mal a ninguém, não venha deixar com que o passado venha influenciar no seu futuro. Eu maltrato porque eu fui maltratado, eu trato mal porque eu fui tratado mal. Não. Aqueles que aceitam Jesus, nova criatura é, ele caminha agora para um alvo, ele tem um objetivo, e o objetivo é Cristo, olhando sempre para frente. Por isso que o salmista ele vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus agora ela vai iluminar, ela vai guiar os nossos passos, tanto nas coisas que são perto de nós como o futuro. Ela vai trazer clareza, ela vai trazer iluminação. Essa iluminação vai trazer certeza, vai nos fazer enxergar o futuro pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus você sabe se você vai ser próspero, se você vai ter uma boa família, se você vai ter uma boa vida. E não somente a palavra de Deus ela vai mostrar, mas ela vai te trazer o entendimento e o caminho para chegar. Por isso que ele fala: luz para os meus caminhos e lâmpada para meus pés, porque o salmista, pela palavra de Deus, ele sabia onde ele tinha que andar, o que ele tinha que fazer e aonde ele iria chegar. Essa é uma palavra muito rica e muito abençoada da parte de Deus. Terceira coisa, nós temos que ter o quê? Um alvo. É diferente de você seguir para frente. O alvo é diferente. Tem gente que está na igreja, tem gente que busca a Deus, porém ele não tem propósito, ele não tem um alvo. Você está na presença de Deus. Primeiro ponto do seu alvo na presença de Deus é se manter firme em comunhão com Deus, para que você venha alcançar a salvação. A salvação, quando eu falo alcançar, é porque a salvação ela é dada mediante aceitar a Jesus. Porém, ela é tomada pelo esforço. A gente tem que se manter na posição para que os ventos de doutrina não venham tirar você do caminho do Senhor, para que as tentações não venham tirar você da presença de Deus, para que o diabo não venha tirar você da presença de Deus, para que nada venha tirar você da casa de Deus. Por isso Jesus trouxe a parábola de que quando você está alicerçado em Cristo, que você tem um alvo, você tem um foco, você tem uma estrutura, você está fundamentado em Deus. Pode vir vento, pode vir chuva, pode transbordar rios, e nada disso vai tirar você do caminho e da presença de Deus. E o que quer dizer isso? Quando a Bíblia fala de transbordar rios, fala de coisas terrenas. Rios fala de coisas terrenas. De certo que eu estou trazendo num sentido figurativo dentro
de uma ilustração, dentro de uma palavra de Deus. Os rios estavam falando de coisas que são terrenas. A chuva vai falar agora de picuinhas, de guerras que o apóstolo Paulo vai dizer na igreja. Vai falar de coisas que são terrenas. As guerras, os embates na família, na casa, na igreja. Coisas que são terrenas. Que quando nós estamos alicerçados em Cristo, isso não vai nos tirar de continuar caminhando no alvo que é Cristo. Ponto 2. Vai falar agora de vento. Vento, a maioria de vezes que nós podemos simbolizar, fala de coisas espirituais. E veio um vento contrário contra o barco dos discípulos e falava ali uma coisa que era uma retaliação de uma obra espiritual. E aquele vento estava atrapalhando os discípulos chegarem no alvo. Então tem ventos espirituais que vão vir atrapalhar a gente chegar no alvo. Porém, a gente tem que usar a nossa autoridade, usar a fé, recorrer a Jesus para que nós venhamos a alcançar aquilo que Deus tem para nós. Terceiro, isso agora vai falar de tentações. O diabo ele pode nos tentar recuar, nos tentar sair da presença de Deus. E terceiro agora, vai falar agora da chuva. A chuva quem traz é Deus. Então quando Deus vem provar, quando Deus vem testar o nosso coração, nós temos que manter firme no alvo, porque Deus ele nos testa, ele nos prova para nos aprovar. Então que nós venhamos estar na presença de Deus, firmes, constantes, confiando, porque o nosso alicerce é Cristo. E quando nós estamos alicerçados em Cristo, o vento fala de coisas espirituais, não nos tira do foco. Coisas terrenas na família, na igreja, no trabalho, na escola, onde nós estiver, não nos tira da presença de Deus. E Deus, quando vem nos provar, nos testar o nosso coração, nós também vamos continuar firmes e abundantes, porque o nosso alvo é Cristo. Nós temos um roteiro, nós temos um foco, nós temos um alvo, nós temos uma direção, e isso vai nos levar a seguir a Cristo. Para isso nós temos que buscar de Deus estrutura espiritual, nós temos que buscar fé, porque muitas das vezes a nossa fé ela vai baquear, nós vamos ficar, as coisas não vão acontecer e nós vamos agora, a nossa fé ela vai começar a naufragar. Outra coisa muito importante para que nós venhamos chegar no alvo, nós temos que estar onde? Na direção de Deus, no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus ele quer. Por isso nós temos que buscar o entendimento, discernimento, entender o que Deus quer para cada um. Eu sei o que Deus tem para minha vida. Desde pequeno Deus ele revelou os seus projetos, os seus sonhos através de promessas, de revelações. Hoje eu tenho mais maturidade, eu discerno, eu entendo pelo seu espírito, por revelações, pela intimidade que você vai buscar na presença de Deus, pela sua palavra. Pessoas espirituais vão nos dar conselho, vão agora nos orientar e nos acompanhar para que nós venhamos manter na nossa caminhada até vivermos as bênçãos de Deus. E por último ele vai falar pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Interessante ele dizer que prêmio vai falar de recompensa. Quando você agora esquece das coisas que está para trás, procura agradar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar estar caminhando rumo a Cristo. E quando você tem um alvo e vence os obstáculos, você agora tem o quê? Tem um prêmio, tem uma recompensa. Deus agora ele vai te recompensar a sua semeadura, aquilo que você sacrificou, aquilo que você abriu mão. Certa vez o discípulo ele vai dizer, Senhor, e nós que abrimos mão de tudo e seguimos, ele vai falar 30, 60 e 100 vezes mais nessa terra. Porque 30, 60 e 100 vai depender do coração, do sacrifício, da renúncia, da semeadura. Tudo isso está envolvido, o coração está envolvido na hora da colheita. Está envolvido agora nos negócios. E o quê? E no porvir a vida eterna. Então aquilo que você semeia na presença de Deus, você vai ser vitorioso. Você vai agora renunciar por causa de Cristo, abrir mão por causa de Cristo, se entregar por causa de Cristo, carregar sua cruz por causa de Cristo, seguir a Cristo verdadeiramente, priorizar o reino, priorizar a obra, priorizar as coisas de Deus. E as coisas de Deus vão ser acrescentadas. E a recompensa de Deus vai chegar até vós.
E ele vai falar que a soberana vocação de Deus. Deus agora ele vai o quê? Trazer os seus galardões. Deus agora em Cristo Jesus vai nos enriquecer de acordo com a nossa semeadura. Não basta aqui eu dizer para você, você vai prosperar, você vai crescer, você vai desenvolver. Tem um caminho, e o caminho é esquecer o que está para trás. É você seguir a Cristo. É você ter um alvo, e esse alvo vai ser aquilo que é estabelecido por Deus, não é estabelecido por mim, não é estabelecido por homens, é estabelecido pela palavra de Deus, e também tem uma vontade que é uma vontade que seja boa, perfeita e agradável. Essas vontades de Deus vai falar de uma vontade que você pode estar em uma dessas três vontades, mas o bom seja que você esteja no centro da vontade de Deus. Às vezes Deus quer que você venha fazer uma coisa e Ele vai exigir de você através do profeta, através da palavra, através da liderança. E ela pode ser diferente de outras pessoas, mas é o que Deus tem para você. Se você corresponder, se você abrir mão, se você caminhar, se você ter aquela meta como alvo, como foco, como direção para a sua vida e seguir por fé e seguir com todo o empenho, com todo o afinco, com justiça, com amor, com alegria, não fazendo nada com tristeza, mas fazendo ali como uma missão que foi dada, e você como servo, e você como obediente, você como filho de Deus, você vai abraçar aquilo, e Deus agora chega um tempo que Ele vai te recompensar, porque certa feita uma mulher falou assim, eu quero que esse senta à direita e à esquerda, ali os discípulos, e Jesus falou assim, vocês vão pagar o preço, vocês vão semear nessa área para ter essa bênção, para viver isso. E ele pegou e ela pegou, eles pegaram e falaram, vamos sim. E ele falou assim, porém não compete a mim, mas compete a Deus, que Ele vai averiguar dentro de uma justiça e dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que é reto, honesto, puro e bom. Porém, vocês têm que semear, não basta somente querer, vocês têm que semear. A Bíblia, na área financeira, na área ministerial, na área sentimental, tudo vai passar por semeadura. E para semear você tem que renunciar, você tem que abrir mão de coisas para trás, largar os bloqueios, os traumas. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um foco, você tem que seguir a Cristo. Você tem que fazer o que a palavra de Deus nos ensina, ser praticante, não só ouvinte. E Deus agora, quando chegar o tempo, Ele vai trazer as suas bênçãos para nossas vidas. E esses foram os passos que o apóstolo Paulo ele vai trazer para que nós venhamos ter um alvo bem definido com Cristo, para que nós venhamos ter colheitas sadias, e essas colheitas não vai vir junto com maldições. Eu vejo pessoas que plantam maldição e plantam bênção. Na hora de colher parece que eles não têm tempo de paz, não têm tempo de alegria, porque eles plantam coisas boas e coisas ruins. Quando vem a colheita, era para mudar agora para coisas boas. Vem coisas boas e coisas ruins, coisas boas e coisas ruins. O segredo da semeadura é eliminar as coisas ruins e plantar somente coisas boas. Quando mudar o ciclo da sua vida, você agora vai colher somente coisas boas em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o nome de Deus venha ser glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Amém.